Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível, aqui pela RBC. E como vocês sabem, a nossa, acho que é a última, né? A última mesa redonda, de fato, do jornalismo esportivo brasileiro, porque as outras se tornaram bancadas. Eu não sei se isso é evolução ou involução, mas a nossa é a única mesa redonda, de fato, do jornalismo esportivo brasileiro. E como vocês sabem, né, o nosso programa pega sempre um tema inicial e depois vai destrinchando. Nós fazemos o contrário das outras mesas redondas, né? Nós temos um tema central, depois encontramos outras variantes. E como vocês sabem também, nós temos sempre um analista, que não é mais convidado, mas um analista que faz parte da família Toque de Classe Futebol num Outro Nível. Como vocês já perceberam, do meu lado esquerdo, do lado direito da tela, temos a presença mais uma vez de um dos analistas do Toque de Classe Futebol no Outro Nível, João Guilherme. Mais uma vez, João Guilherme, seja bem-vindo ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Olá aos amigos que estão nos assistindo, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Vamos falar muito de futebol. Perfeito, e por falar em vamos falar de futebol, né, o tema do programa de hoje é: quem segura o Flamengo? O Flamengo de Jorge Jesus, líder do Brasileirão, né, jogando bom futebol, né, muito bem na Taça Libertadores da América. Afinal, será que o Jorge Jesus conseguiu, ele como português nato, né? Será que ele conseguiu aliar futebol de resultado versus boa prática desse esporte que anda apanhando muito no Brasil, né? O futebol, os times brasileiros andam jogando uma bolinha desse tamaninho. O João Guilherme concorda comigo. Eu tenho plena certeza que o João Guilherme concorda comigo quanto à qualidade estética do jogo. João Guilherme, para a gente já começar destrinchando, qual o segredo, um segredo, né? Já que, partindo do pressuposto que está muito difícil segurar o Flamengo, né? Qual é o grande segredo dessa equipe, segundo você? Uma soma de fatores, como é que você enxerga o Clube de Regatas do Flamengo, que é o nome oficial do clube? Acho que se você olhar a qualidade do elenco do Flamengo, do time titular do Flamengo, pelo menos do meu ponto de vista, eu considero que dos 11 titulares do Flamengo hoje, 8 ou 9 pelo menos seriam titulares em qualquer time do Brasil. Sem dúvida. Juntando com o fato do Jorge Jesus, que é um grande treinador, por ser europeu, tem um estilo mais ofensivo, ele não joga por resultado. Pelo Jorge Jesus ter sido uma contratação de peso, foi tido como um dos principais reforços do Flamengo também, ele tem a segurança de fazer o trabalho. Então ele não precisa ser resultadista igual o treinador brasileiro é. Por que o futebol brasileiro é feio? O treinador brasileiro ele precisa de resultado. O time pode jogar, senão ele é mandado embora. No futebol brasileiro é mais fácil, infelizmente é um erro, mas é mais fácil você mandar o treinador embora que você mudar o elenco. Por questões financeiras, por uma cultura errada do futebol brasileiro, você manda o treinador embora, mas você mantém o elenco. O Jorge Jesus, tendo a garantia da permanência no Flamengo, ele pode apostar no futebol bonito, ele pode, além da qualidade, ele pode ter uma aposta no futebol bonito, de resultado. Por isso que o Flamengo é tão eficiente, tanto jogando em casa quanto jogando fora de casa. E o Flamengo consegue resultados fora de casa que outros times não conseguem. De forma surpreendente até, né? Esse é o, por exemplo, um do jogo que eu cito do Flamengo nessa campanha do primeiro turno brasileiro, é os 3-0 contra o Ceará em Fortaleza. Sim. O Ceará, por mais que não esteja bem na tabela, vai brigar contra o rebaixamento brasileiro, você fazer 3-0 num adversário fora de casa, em Fortaleza, que todo mundo sabe que as torcidas de Fortaleza, de Ceará lá, elas enchem estádio, apoiam o time. De maneira muito bonita. Você consegue um resultado desse, né? é um ponto muito grande para o Flamengo. Além, não só dos 3 pontos, claro, mas é uma motivação a mais para o Flamengo nessa disputa. Você falou sobre Nordeste, eu lembrei de uma situação, algo que nós já tínhamos conversado em off. Mas não foi, nem tudo começou com flores, né? Na calmaria, né? Tivemos um jogo do Flamengo contra o Bahia que o negócio foi complicado. Então ele foi acertando o time. Lembra desse jogo? Sim, 3-0 Bahia. 3-0 pro Bahia. 3 gols do Gilberto. Hat-trick do Gilberto. Nós chegamos até a comentar algum lance do Felipe Luiz correndo atrás do Gilberto, enfim. Mas o acerto veio aos poucos. Ele foi acertando o time, a equipe. Quando se fala... Esse jogo contra o Bahia, se eu não estiver enganado, ele é o segundo jogo do Jorge Jesus. Segundo ou terceiro jogo do Jorge Jesus no comando do Flamengo. Exato. Então depois disso ele encontrou o time ideal e ele conseguiu ter o tempo para implantar a filosofia dele. Que a partir daí o Flamengo nos jogos, o Flamengo jogos que perdeu ponto, por exemplo, o empate contra o São Paulo. Sim.
mesmo tendo empate, é um resultado atípico, porque o Flamengo daí ganhava em jogo fora ou jogando no Maracanã. Perfeito, exatamente. E uma coisa já para a gente já tentar causar uma comparação, né? Tanto Flamengo quanto Palmeiras que tem segundo, mas isso é questão de faturamento e também do valor das suas equipes. Os times mais caros, teoricamente, né? O Flamengo parece que ele criou uma cultura, uma filosofia de contratação que ele tem uns 11 contratados ali a dedo, gastou um dinheiro considerável para os 11 e são os 11 titulares. Sim. O Palmeiras não, ele resolveu montar um elenco com jogadores que não tem, na minha modesta opinião, o mesmo nível dos 11 do Flamengo, digamos assim. Vamos começar pelos dois laterais, né? Você acha que a diferença hoje entre Flamengo e Palmeiras, depois do médio e longo prazo já, porque na minha opinião, modestíssima opinião, esse elenco do Palmeiras não vai dar mais nada. Eu não estou falando, mas ele está falando que em 2019 o time não vai ser mais campeão brasileiro, saiu da Libertadores. Não, eu estou falando isso que se mantiver esse elenco para 2020, a maioria dele, não vai ganhar nada. Se mantiver esse elenco para 2020, o máximo vai chegar ali é uma semifinal ou final de Paulista. Só o normal do time do Palmeiras, do elenco do Palmeiras, com a diretoria, a soma dessas variáveis, ela nos leva o torcedor do Palmeiras a quase que, não fracasso, mas a decepção. Porque eu estava fazendo uma conta e acho que agora que vai começar a história do Flamengo em termos de conquista de título e manutenção da filosofia. De 19 campeonatos que o Palmeiras disputa com intenção de título 2015 para cá, ganhou 3. Dá um aproveitamento de 18%. O Flamengo acho que é menos que isso. Mas você percebe que é uma diferença. Você consegue entender? Sim, uma diferença do elenco. Parece que o elenco do Flamengo pode produzir mais ainda. E do Palmeiras chegou no limite. A realidade, você comparando, é que entre o elenco do Flamengo e do Palmeiras, o elenco do Flamengo praticamente foi montado esse ano. Então, os jogadores que estão crescendo ainda têm, por exemplo, 3, 4 anos de auge no Flamengo até ter a queda natural do jogador. São raros os jogadores que eles mantêm um alto nível no mesmo time por muito tempo. E o time do Palmeiras já é um time que está há um tempo junto. Então, o Palmeiras precisa fazer uma reformulação, precisa remontar não todo o elenco, algumas peças ainda precisam permanecer, mas comparando o elenco do Flamengo e do Palmeiras, o Flamengo é um elenco que está montando agora com jogadores, ele trouxe praticamente o time titular todo, e o do Palmeiras já é como está mantendo a base, já jogadores que já atingiram seu auge e já estão em declínio. Perfeito, irmão. O tema é bom, o assunto é bom e o tempo passa bem rápido, né? Após o intervalo, nosso primeiro intervalo do Toque de Classe Futebol no Outro Nível, o tema hoje é sobre o Mengão, né? Quem consegue parar o Flamengo de Jorge Jesus? Quem conseguiria parar? Vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta, falando em Jorge Jesus, eu vou perguntar para o João e eu também vou tentar, né, discorrer sobre qual a diferença do que o Abel Braga, antigo treinador, não conseguiu implantar e o Jorge Jesus conseguiu agora ou está conseguindo com o Flamengo. Já voltamos. Voltamos, amigos, para o segundo bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. O tema do nosso programa de hoje é alguém vai conseguir segurar o Flamengo de Jorge Jesus. E nosso segundo bloco, eu tinha deixado no final do primeiro, que íamos tentar comentar e fazer uma relação entre o Abel Braga, que não estava conseguindo fazer esse bom time do Flamengo jogar, e o português Jorge Jesus, um europeu, né, que tem, como é que eu posso dizer, vem de uma outra escola, de uma outra linha filosófica, de entendimento de jogo, está conseguindo fazer do Flamengo hoje, né, num patamar superior ao do Grêmio, ser a melhor equipe do Brasil. João Guilherme, vamos lá. Como é que você entende, como é que você observa esses dois Flamengos, do Abel Braga, que não conseguiu acertar o time, e do Jorge Jesus, que até num tempo recorde está dando esse padrão de jogo, essa qualidade para o Mengão? Eu acho que, comparando o Abel com o Jorge Jesus, além da questão da escolha do elenco, porque, por exemplo, hoje o principal meia do Flamengo é o Arrascaeta, um baita meia, um baita jogador. E o Abel deixava o Arrascaeta no banco. O Arrascaeta foi muitos jogos reserva no Flamengo. E hoje ele é o principal meia do Flamengo. Exatamente. Aí outro fator, o Abel Braga é um técnico que ele joga por aquilo que eu falei no primeiro bloco, de ser um treinador que precisa de resultado.
ele joga um futebol pragmático, futebol defensivo, tenta explorar o contra-ataque, o que é diferente do Jorge Jesus. O Flamengo enfrentou a Chapecoense em Chapecó, venceu com o gol do Bruno Henrique, com o Flamengo tendo superioridade na posse de bola, dando mais de 20 finalizações no gol. Exatamente. Durante o jogo. A Chapecoense é a última colocada no momento que pegou o Flamengo nesse jogo, tudo bem, mas você está enfrentando um adversário difícil, num estádio que está sempre cheio também, jogando fora de casa, e você mantém a posse de bola, você mantém o time no ataque, você faz o gol e continua atacando. Então o Jorge Jesus, ele por ser uma escola europeia de treinadores que pratica o futebol ofensivo, e como o Flamengo tem muita qualidade do meio para frente, ele tem conseguido mais resultados que o Abel Braga. Até alguns jogadores que com o Abel não estavam rendendo, o Jorge Jesus ele consegue tirar o melhor de cada atleta ali, por isso que consegue resultado jogando em casa, jogando fora de casa. Perfeito, boa análise. Uma coisa que questionavam alguns veículos da imprensa aí, esportiva, né? Falavam que o Jorge Jesus ele não teria currículo, digamos, como é que eu posso dizer? Currículo vitorioso fora da terra de Camões, né? Que ele tinha um passado profissional bem desenhado no Benfica, né? Mas que ele não tinha, digamos, um bom handicap, né? Um bom histórico nas competições europeias como nós conhecemos, né? Champions League, a Liga Europa, enfim. E ele teve profissionalmente algum sucesso no mundo árabe. A mídia esportiva brasileira corporativista com alguns treinadores e também por não quer quebrar esse paradigma do treinador de fora se dando bem no Brasil, porque lamento informar aí aos jornalistas que infelizmente não conhecem a história do futebol brasileiro. Se eu for falar aqui, cada time brasileiro teve um grande treinador estrangeiro no seu histórico, cada um teve o seu. Se começar a falar aqui de alguns, Filpo Nunes, Bela Gutmann e por aí vai, vários treinadores de fora fizeram sucesso no Brasil. Para esses casos vai tirar como novidade, né? Treinadores de fora fazendo sucesso no Brasil. Mas retornando, que para a nossa cultura futebolística, né? Eles acreditam que treinador de fora, talvez ele não vai entender toda a malevolência do futebol brasileiro, a qualidade do atleta. O Jorge Jesus, numa entrevista, logo que ele assumiu o Flamengo, semanas depois, ele falou a respeito da qualidade do treinador brasileiro. Ele disse alguma coisa, abre aspas, alguma coisa mais ou menos assim. O treinador brasileiro, ele se garantia muito com a habilidade individual do atleta. E aí, em detrimento disso, o coletivo foi deixado de lado. Quando o futebol europeu, é claro que contando com auxílio no seu desenvolvimento dos sul-americanos e também no segundo momento dos asiáticos, eles conseguiram diminuir essa diferença e hoje eles estão bem acima. Você precisava mais do dedo do treinador, e o João sabe que já treinou equipes, né? Para poder propor novos jogos, entender uma nova maneira de você atacar, defender, trabalhar melhor as peças, a movimentação com a bola, a movimentação sem a bola. Talvez eu esteja falando o grego arcaico para alguns aí da mídia esportiva, mas essa é a grande realidade. Aliar isso às questões psicológicas, de treinamento, de fisiologia do próprio atleta, esse monte de coisas que o João pode falar com maior propriedade. João, no começo houve má vontade contra o Jorge Jesus? Essa é a pergunta. Uma coisa, acho que para começar, uma coisa que eu achei engraçada foi que numa das primeiras entrevistas o Jorge Jesus falou que os treinadores brasileiros são ultrapassados. E um dos que responderam o Jorge Jesus foi o Cuca. E poucas semanas depois o Cuca pediu demissão, alegando que o clube não entendeu a maneira dele trabalhar. Então eu pergunto se um treinador que estava no São Paulo, ele só tem um modo de trabalhar? Ele não consegue implantar outro modo? Ele não tem uma variação tática? Sim. Ele não consegue mudar a parte ofensiva? Ele não consegue mudar a parte defensiva? Então, se São Paulo não entendeu a filosofia dele trabalhar, ele pede demissão. Ele não tem a capacidade de se reciclar, de se mudar. E outro grande problema que eu acho da imprensa brasileira, ou até dos brasileiros em relação ao futebol, vivem muito ainda naquela filosofia. Somos o país do futebol. Então, o que tem aqui é melhor. Aqui tem os melhores atletas, aqui é o que mais revela, aqui tem os melhores treinadores. E o Brasil não ganha uma Copa desde 2002. Então, se você for olhar por isso, essa história do país de futebol, você vai ficar sobrevivendo de títulos do passado e deixando de evoluir, deixando de aprender. Hoje, o melhor futebol do mundo está na Europa.
Você traz um europeu para cá, toda a imprensa vai querer criticar o trabalho do profissional, ou no caso agora o Jorge Jesus. Por quê? Porque eles não querem aceitar que hoje o futebol brasileiro está em queda para o futebol europeu. Então vai viver essa de somos o país do futebol, mandamos futebol, entendemos futebol, enquanto o futebol brasileiro vai cada vez mais ficando pior, enquanto o futebol fora daqui vai melhorando. E para vocês verem como a coisa funciona, é verdade, o João, já falei com o João de outra forma, a gente sabe que o João é torcedor do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Mas por dar um exemplo simples, tá? Corinthians e Independente Del Valle, o primeiro jogo, o João estava lá no estádio, ele pode falar melhor que eu. O Corinthians tomou, infelizmente, como é que pode dizer, um bailinho, né? O Corinthians tomou uma aula de futebol. Há dias atrás, aí tivemos Santos e Palmeiras, foi 2-0 para o Santos, o Palmeiras tomou um baile de futebol do senhor Jorge Sampaoli, com o elenco bem mais reduzido. Vamos agora para o nosso último intervalo do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Já voltamos. Voltamos, amigos, para o último bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível, aqui pela RVC. O tema de hoje é quem vai conseguir segurar o Mengão de Jorge Jesus, o português. O Eronilho é português e, como vocês sabem, aqueles que conhecem a história dos clubes brasileiros, né, o arquirrival do Flamengo é o Vasco da Gama, que é um clube de ascendência portuguesa, que é uma ironia, né? E por aí vai. Bom, temos a figura do Jorge Jesus, que é um português no Brasil. Nós tínhamos a figura do Bela Gutmann, que era um treinador húngaro que desenvolveu um sistema de jogo chamado MW, de posicionamento, foi treinador do São Paulo Futebol Clube no final dos anos 50 e ele foi campeão paulista em 57 contra o Corinthians, né? Você pode pesquisar, tá tudo aí, acho que tem até vídeo desse jogo, 57. O Gilmar dos Santos Neves, que depois foi bicampeão da Libertadores e Mundial e também campeão com a seleção brasileira, foi goleiro, era goleiro do Corinthians até então, mas isso aí serve aos anais do histórico futebol brasileiro. João Guilherme, é claro que o futebol brasileiro está acostumado eu falei de treinadores aqui, 2 pontos fora da curva, um húngaro e um português. O húngaro fez sucesso, o português está caminhando para isso. Mas o bojo dos treinadores de fora que vem para o Brasil, João, ou eles são argentinos, né? São sul-americanos, de fato. Você conseguiria enxergar, conseguiria vislumbrar, sei lá, de certa forma, a vinda de treinadores estrangeiros de fora do Mercosul, digamos assim, alguma coisa como o Guardiola em alguma equipe brasileira, ou o Guardiola, aí o João sabe disso e vocês vão se recordar, que ele tem como um dos grandes sonhos da vida dele enquanto profissional de treinar a seleção brasileira. Olha o tamanho do respeito do profissional com a seleção brasileira. E esse carinho que o Guardiola, que é um dos melhores treinadores do mundo, tem com a seleção brasileira, foi criado a partir da admiração pela qualidade do futebol que era praticado no país. João, vamos lá, você acha que tem espaço para treinadores fora do Mercosul? A gente esquece até os argentinos, chilenos, uruguaios, paraguaios. Acho que agora com o sucesso do Jorge Jesus e do outro Jorge, o Sampaoli, no Santos, que os dois estão conseguindo resultado. O Jorge Jesus, ele tem um trabalho fantástico no Flamengo, mas o Sampaoli, por mais que eu acho que ele não brigue pelo título, e considerando o nível, do meu modo de ver, eu não acho o elenco do Flamengo, do Santos, grande, um elenco muito bom. Mas o Jorge Sampaoli vem fazendo um grande trabalho nisso. Pegando por base desses dois, pode motivar os treinadores a investir em treinadores de fora, os clubes a investir nos treinadores de fora. Por quê? Porque senão vai ficar no mais do mesmo. O que manda treinador embora, você olha, o mercado são sempre os mesmos. O brasileiro, e enquanto o treinador brasileiro ele está criticando, falando, não precisa trazer treinador de fora, eu acho que ele devia estar mais preocupado em se reciclar. Porque o futebol muda, a geração do futebol muda. Uma coisa que eu falo no futebol, por exemplo, a pessoa que quer comparar a era Ronaldinho Gaúcho, que agora era Cristiano Ronaldo e Messi. São 10 anos já mudou o futebol. Para 20 anos já mudou o futebol. Então, treinadores no começo dos anos 2000 que mantêm a mesma filosofia e trabalham para 2019, 2020. Aí acaba perdendo espaço no futebol brasileiro e prefere criticar os clubes por trazerem jogadores de fora do que se reciclarem. Então, enquanto o treinador brasileiro não tiver o cuidado em estudar, procurar, pesquisar
abrir o seu conhecimento na parte de treinamentos, eu acho que ele abre espaço para treinadores de fora, sim. E eu não estou dizendo para fazer cursos de forma oficial, aqueles cursos caríssimos que a CBF promove ou até a UEFA chega a oferecer para o público europeu, para o cara ter aquelas carteirinhas, né? Aqueles documentos que autorizam o seu trabalho. Eu estou falando da questão do cara estagiar, tentar entender, comprar, adquirir. A internet, o YouTube estão aí para auxiliar o cara. Eu vou assistir um jogo de uma equipe pelo YouTube apenas para ver a disposição tática com e sem a bola. Sim. Mas não é feito disso, né? Mais uma vez, a gente está na semana da autocrítica. As pessoas não fazem uma autocrítica sobre o seu comportamento e desempenho. É incrível, é como se isso passasse ao largo. E os treinadores brasileiros, acho que como reflexo da sociedade brasileira, eles estão também nesse esquema. Se bem que nós já tivemos 2 programas aqui falando sobre treinador brasileiro. A gente tem o treinador brasileiro, que é o da velha guarda, que é muito criticado, os novos, a gente fizemos alguns programas, elogiamos da questão do Vanderlei Luxemburgo, essa situação toda. Ele também, como tal, questiona essa coisa dos treinadores de fora, porque ele é corporativista, ele defende a categoria dele, no caso, os brasileiros. Por curiosidade, ele foi treinar o Real Madrid no auge da sua carreira enquanto treinador em 2004, 2005, e as coisas não foram tão boas. Mas eu não vou depreciar a qualidade profissional do Vanderlei Luxemburgo, que não tem nada para provar para ninguém. Mas, em linhas gerais, fora alguns casos, outros eu vou pegar aqui, treinadores brasileiros que fizeram sucesso no exterior, minha memória está trazendo aqui, eu estou pensando em 2. Um falecido recentemente, algum tempo atrás, que é o Carlos Alberto Silva. Ele fez sucesso, foi campeão da antiga Copa dos Campeões Europeus pelo Porto em 87, se não me engano, 87, 88. E o outro, acho que pouco depois dele, foi o Filipão com a seleção portuguesa em 2004. Sim. Depois nós não tivemos mais, né? Você falou de treinador não aceitar crítica. Uma coisa que eu tenho visto muito é treinador falando: não, eu não assisto mais programa esportivo, eu não acompanho mais nada. Tem que assistir, porque você não é dono da razão. Às vezes o cara que tá falando de você, tá te criticando, você pode ouvir, usar isso de exemplo, ouvir e falar: pô, pode ser que o cara tenha razão, pode ser que o cara esteja certo nisso. Então eu vou procurar, vou tentar melhorar nisso. Ouvir elogio é fácil demais. É lindo, todo mundo gosta. Todo mundo, quem não quer ficar só ouvindo elogio? Mas se o seu trabalho não está bom, se o seu trabalho está ruim, procura ouvir, procura escutar a opinião dos outros. Assista, não quer assistir todos? Assista algum. De vez em quando, assista uma vez por semana, assista depois de uma derrota, assista depois de um jogo que seu time ganhou, mas não foi bem, porque tem resultado que engana. Sim, tem resultado que engana. Muito. Às vezes, se você ganha de 1-0 tomando sufoco, você empata um jogo fora de casa não jogando bem, você ganha jogando mal em casa. Então, assista o programa, aceita opiniões e busque melhorar. Busque aceitar as críticas. Ninguém critica algo que é bem feito. Então, se você está sendo criticado, é porque você tem algo a melhorar. Perfeito. E uma coisa que parece que deixou claro nesse novo Flamengo, do ponto de vista administrativo e de gestão também. Digamos que, João, quando desenrolar o Campeonato Brasileiro da Taça Libertadores da América, caso o Flamengo não seja campeão brasileiro e nem da América, nós não vemos o Jorge Jesus correndo risco de forma alguma, né? De forma alguma. Não tem como, até porque houve um investimento, houve a aposta no Jorge Jesus, no trabalho dele, mas é um trabalho que vai ser a longo prazo. Acontecendo agora, excelente para o Flamengo, mas eu acho que essas contratações, esse investimento é um projeto para 2020, 2021, você dando sequência no trabalho. Então, um trabalho que está sendo bem feito, às vezes pode não resultar em título, mas com certeza eu acho que não corre risco nenhum de demissão. No meu modo de ver, a única forma hoje de você perder o Jorge Jesus é ele saindo para uma seleção. Exatamente. Fora isso, também eu queria falar uma coisa. Torcedor, o Flamengo, líder do Brasileiro, olhando as redes sociais, pare de falar que é por arbitragem, pare de falar que é o VAR beneficiando. Erro de arbitragem tem para todo o clube. Não importa, como eu falei, eu sou corintiano, tem pro Corinthians, tem contra o Corinthians, tem pro Palmeiras, tem contra o Palmeiras. Você, torcedor, você que ama futebol, falar que o Flamengo é líder, que o Flamengo está jogando bem graças à arbitragem, é a melhor forma de se desvalorizar um trabalho muito bem feito que vem acontecendo no Flamengo. E principalmente não admitir, digamos, não fracasso, mas uma melhor posição do seu rival. Tem que aprender, todo mundo adora vencer, aquilo que o João falou, todo mundo adora receber elogio, mas tem que entender a superioridade do adversário, do rival. A vida é assim, qual o problema, né? Eu não entendo, enfim. Parabéns, João, pelo toque que você está dando para o torcedor brasileiro nas redes sociais, que, em linhas gerais, futebolisticamente falando, também se comporta
muito mal. Bom, amigos, encerramos mais uma edição do Toque de Classe Futebol no Outro Nível aqui pela RBC. Mais uma vez, João Guilherme, muito obrigado pela sua presença. Você que faz parte de um dos quadros nossos analistas, mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer o convite, agradecer a todos que nos assistiram, espero que tenham gostado desse programa e vamos continuar acompanhando. Perfeito, vamos continuar para ver como é que vai terminar esse Flamengo também até o final do ano. Agradecemos a audiência de todos e fique com Deus.